Fala Fogão, nesse 17 de setembro, sexta-feira, Jorge Braga completa exatamente 6 meses como CEO do Botafogo. E conforme o próprio declarou em entrevista para o Lancinete, uma ótima entrevista, diga-se de passagem, esses 6 meses parece na verdade que foram anos, tamanha a intensidade de tudo que aconteceu nesse curto período. Nessa entrevista, o Jorge Braga comentou seus principais desafios, o que já aconteceu nesses 6 meses e o que ele espera dos próximos 6 meses. E já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é esse começo de 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já tivemos 3 jogos com 3 excelentes resultados para o Botafogo. O Cruzeiro empatou com o Operário por 1-1, o CRB empatou com o Vasco também por 1-1 e o Avaí foi derrotado fora de casa pelo Remo por 2-1. Uma rodada que começa muito boa, mas que logicamente, para ser perfeita, o Botafogo tem que fazer a sua parte vencendo o Náutico nesse sábado. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. E caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado, para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 9.000 inscritos. Além disso, fica aqui o destaque que logo mais, às 8h15 da noite, a gente tem um pré-jogo de Botafogo e Náutico. Como de costume, pré-jogo no Fala Fogão acontece um dia antes da partida. Então, 8h15 da noite nessa sexta-feira, eu aguardo você aqui no canal para aquela resenha gloriosa, trazendo informação, estatística, análise, opinião e, claro, com a participação de vocês, a galera do chat. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque. E eu quero começar falando aqui justamente sobre campo e bola. 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodada muito importante, porque pelos resultados iniciais, o Botafogo pode começar a criar uma gordurinha do bem, em relação ao quarto colocado. Por que eu falo isso? Com um empate entre CRB e Vasco por 1-1, caso vença o Náutico, o Botafogo chega a 44 e abre 3 pontos para o CRB, que nesse momento é o quarto colocado. Já em relação a Avaí, que perdeu para o Remo fora de casa por 2-1, a gente tem a chance de abrir 7 pontos. E considerando que Ponte Preta e Guarani se enfrentam nessa sexta-feira, quem sabe o Botafogo também não abre 7 pontos em relação ao Guarani. Também temos outras partidas importantes nessa rodada. Caso, por exemplo, do Curitiba contra o Vila Nova. Curitiba jogando em casa também é um ótimo mandante, é o favorito para essa partida, pode chegar a 48 pontos na tabela de classificação. O Goiás, por sua vez, joga no sábado às 7 da noite, depois do jogo do Botafogo, que acontece às 4h30 da tarde. Então o Goiás, que enfrenta o Brasil de Pelotas dentro de casa, também é favorito. Da mesma maneira, o próprio Botafogo, que encara o Náutico, que nos últimos 30 pontos disputados, conquistou apenas 6. E o Botafogo, naturalmente, todo mundo sabe, vive grande momento, tendo conquistado 25 dos últimos 30 pontos disputados. E jogando em casa, sendo o melhor mandante da competição, disparado, o Botafogo é sim favorito diante do Náutico de Marcelo Chamusca. Vale aqui destacar ainda a partida entre Confiança e Sampaio Corrêa. Em caso de vitória do Sampaio Corrêa, eles vão a 38 pontos. Mas ainda assim, com vitória do Botafogo para cima do Náutico, a gente abriria 6 pontos em caso de vitória do Sampaio Corrêa para cima do Confiança, que nesse momento ali está na última colocação. Sampaio Corrêa, portanto, mesmo fora de casa, é favorito para essa partida. O Botafogo, logicamente, tem que pensar em fazer a sua parte, especialmente numa rodada onde os adversários vão patinando. O Botafogo tem uma chance de ouro, mais uma, de continuar nessa pegada muito forte que vem fazendo, sob o comando de Anderson Moreira, abrindo essa gordurinha do bem em relação ao quarto colocado e também em relação ao quinto colocado. Claro, dependemos aí do resultado, especialmente do Guarani, que tem 37 pontos, mas jogando fora de casa, o derby campineiro contra a Ponte Preta, quem sabe a macaca não apronta para cima do Guarani do Bugre, Vamos torcer para que isso aconteça, porque com vitória do Botafogo, a situação na tabela começa a ficar cada vez mais interessante para o Glorioso, que logicamente, estando dentro do G4, só depende de si até o fim da competição para poder garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Rodada muito boa, muito positiva, e assim eu espero que continue com vitória do Glorioso nesse sábado às 4h30 da tarde. Lembrando que assim que terminar a partida entre Botafogo e Náutico, tem a live pós-jogo aqui no canal.
E hoje, sexta-feira, às 8h15, conforme eu disse no começo do vídeo, também temos a live pré-jogo no Fala Fogão, sempre um dia antes da partida, às 8h15 da noite. Então logo mais eu espero vocês aqui no canal, claro, para aquela resenha a respeito desse confronto contra o time de Marcelo Chamusca. Sinceramente, é pessoal, e o Botafogo tem que conseguir essa vitória. A torcida botafoguense está por aqui com o Marcelo Chamusca e essa vitória com toda certeza vai ser muito comemorada pela torcida botafoguense. Dito isso, vamos em frente para o nosso próximo destaque, justamente essa entrevista de Jorge Braga ao Lancinete. Entrevista muito bacana, recomendo que você leia na íntegra a entrevista, que é sempre muito legal a gente poder ler as palavras do Jorge Braga ou escutar as declarações, como foi o caso, por exemplo, na entrevista que ele concedeu para o Mauro César no canal do All Sports aqui no YouTube e também no programa Seleção Sport TV. O Jorge Braga começa a aparecer um pouco mais na mídia, até como uma questão estratégica, porque o Botafogo nesse momento se reorganizando, precisa desse espaço na mídia para poder vender o seu peixe, mostrando para investidores potenciais interessados de repente na Botafogo SA de que o Botafogo está num caminho diferente, está mudando. Nós torcedores conseguimos perceber isso, mas é importante que o mercado também perceba. E o Jorge Braga, portanto, vai aparecendo aqui e ali, dando essas entrevistas justamente para poder chamar a atenção do trabalho que tem sido realizado no Glorioso. E por falar nesse trabalho de 6 meses de trabalho do Jorge Braga como CEO do Glorioso, vale aqui destacar o que foi categorizado por ele como principal desafio nesse período à frente do Botafogo, liderando esse novo Botafogo. Justamente a mudança de cultura. A gente sabe muito bem que durante décadas e décadas houve um feudo ali em General Severiano. Essa galera ainda está por lá, claro, a gente sabe disso. É uma associação sem fins lucrativos ainda, então você tem a mescla do social com o futebol, muito embora a estrutura do futebol tenha ido toda para o estádio Newton Santos, o que foi uma medida muito acertada. Dentre as medidas do Jorge Braga nesse começo de gestão, a retirada de toda a parte do futebol lá da sede do Botafogo, em General Severiano, foi muito positiva. Afinal de contas, você tinha muita proximidade com a galera que gosta de dar pitaco no futebol. Então, quando você coloca todo esse departamento, todo mundo que trabalha em prol do futebol alvinegro no estádio Newton Santos, você causa uma separação geográfica na própria cidade em relação à galera que trabalha com futebol e à galera que está envolvida com a parte política. Então foi uma medida muito acertada. E essa questão da mudança de cultura é fundamental a gente destacar, porque dentro do Botafogo, logicamente, está enraizado aquela questão política, a briguinha do ego, a briga pelo poder. E quando você começa a mudar, quando você começa a implementar uma visão mais profissional, a galera que não quer que isso aconteça, que está torcendo pelo fracasso, para na próxima eleição chegar e se colocar como salvador da pátria, essa galera não gosta, obviamente. E o Jorge Braga, então, ele categoriza como principal desafio essa questão cultural, o que faz muito sentido, porque o Botafogo, conforme o próprio Jorge Braga disse nessa entrevista, não tem 5, 6 anos para conseguir a tal mudança necessária pela sua sobrevivência. O Botafogo tem que conseguir essa mudança para ontem, e o Jorge Braga, logicamente, está muito consciente em relação a isso. E sendo ele um cara muito ligado a números, metas, objetivos, tudo com o Jorge Braga é atrelado a números. Por exemplo, a contratação do Rafael, num primeiro momento, o Jorge Braga não foi favorável, porque isso não estava planejado no orçamento. O que o Jorge Braga fez então? Chegou para o Lênin Franco e pediu para ele apresentar modelos financeiros daquilo que a chegada do Rafael poderia agregar ao Botafogo, em termos de novos sócios torcedores, em termos de patrocinadores, enfim. O Jorge Braga, atrelado a números, muito ligado a números, pediu essa apresentação de modelos financeiros, o que é muito interessante, né? A contratação vai agregar dentro de campo, mas o Rafael tem um potencial enorme para agregar também fora de campo, nesse extra-campo. E a conta tem que se pagar, é sempre muito importante. Inclusive, quando o Jorge Braga fala dessa mudança cultural, isso também envolve a contratação desse tipo de jogador. Anteriormente, o Botafogo contratava e depois via como ia pagar. Com o Jorge Braga, isso não aconteceu. O Botafogo primeiro avalia como vai pagar, para depois chegar a uma conclusão se vale a pena, se dá para contratar. Claro que no caso do Rafael ele abriu mão de muita coisa, não dá pra gente desconsiderar isso, mas da mesma maneira, palavras do próprio Rafael, ele sabe que o Botafogo também fez um esforço para a sua contratação. E a gente sabe muito bem que essa mudança de cultura, você tá o tempo inteiro ligado em metas, resultados, números,
Isso não era uma coisa que acontecia no Botafogo. No Botafogo as coisas eram feitas assim. O orçamento era feito nas coxas, não à toa, em 90% das vezes o Botafogo apresentava um orçamento para a próxima temporada que não passava nem perto de ser a realidade daquilo que ia acontecer. Ou você esqueceu, por exemplo, daquele ano que o Botafogo colocou no orçamento que ia vender 77 milhões de reais em atletas, sendo que não tinha no seu elenco jogadores com esse valor de mercado. Então não fazia o menor sentido. E o Jorge Braga, por exemplo, em relação ao orçamento que foi apresentado para essa temporada, foi colocado um orçamento realista, mostrando lá, olha, vamos ter prejuízo. A gente está na Série B do Campeonato Brasileiro, as nossas receitas caíram, então a realidade é essa daqui. Esse também é um ponto muito bacana, que também envolve mudança de cultura. A questão do fazer mais com menos, que o Jorge Braga sempre bate nessa tecla, é absolutamente fundamental. E o próprio Jorge Braga reconhece, o Botafogo precisa de uma mudança disruptiva, uma coisa que seja assim muito acelerada, que cause um grande impacto, porque o Botafogo precisa dessas mudanças, dessa reconstrução acontecendo num ritmo muito acelerado. E claro, para que isso possa acontecer, você também tem que envolver as pessoas que estão no clube. E o Jorge Braga sinalizou que ele encontrou dentro do Botafogo pessoas competentes, muito motivadas para poder fazer o trabalho que é necessário. É claro que no primeiro momento você tem um choque cultural. As pessoas estavam acostumadas com um ritmo de trabalho, não deveria ter tanta cobrança assim em cima de metas, resultados. E o Jorge Braga, economista que é, ele logicamente está muito ligado em você chegar a definir essas metas e cobrar o alcance dessas metas. Um exemplo que foi dado nessa entrevista concedida ao Lancinete é quando uma pessoa, por exemplo, chega para o Jorge Braga e pede uma semana para poder entregar um projeto, por exemplo. E aí depois dessa uma semana, o Jorge Braga, obviamente, ele quer a apresentação de um bom trabalho. Então isso é muito importante. Esse tipo de mudança envolve você conseguir convencer as pessoas, persuadir as pessoas que trabalham no Botafogo de que agora é assim que a banda toca. E isso é fundamental. O grande legado que o Jorge Braga pode ajudar a construir no Botafogo é justamente essa mudança cultural. As pessoas entenderem que no Botafogo, um trabalho profissional, você vai ser exigido, você vai ser cobrado, tem metas a cumprir, resultados a alcançar. Então esse é um aspecto absolutamente fundamental. Além disso, vale destacar também a questão do ser mais eficiente. E essa eficiência permeando todas as áreas. A área do futebol, a área de negócios, a área comercial, a área do marketing. Todo mundo tem que fazer mais com menos. Esse é um pensamento muito bacana que o Jorge Braga vem apresentando nesses primeiros 6 meses que ele está como CEO do Botafogo. E, obviamente, é um pensamento que vai seguir adiante. Nos próximos 6 meses, por exemplo, o Jorge Braga bate na tecla que o Botafogo tem que seguir buscando parar a sangria de caixa. A gente sabe que esse é um grande problema do Botafogo. Tem também que ser mais eficiente em todas as áreas, justamente para que o clube consiga fazer mais com menos. Tem que tornar o Botafogo superavitário, com um melhor equilíbrio entre receitas e despesas. Entra também uma questão de eficiência financeira nessa história. E o Jorge Braga vai pontuando tudo isso com muita assertividade. É muito bacana você ver que no Botafogo hoje tem um profissional com a capacidade do Jorge Braga. E a gente acredita de verdade que o Botafogo está num caminho muito correto. O Botafogo está mostrando para o mercado que está reconstruindo a sua marca. E isso tem muito a ver com o trabalho do Jorge Braga. É claro que a gente não tem que simplesmente apontar uma única pessoa, porque existe um grupo de trabalho por trás, e o Lênin Franco especialmente gosta sempre de destacar esse aspecto. Não existe um salvador da pátria. É uma galera trabalhando nos bastidores, tem um grupo de trabalho competente que está se dedicando, que está buscando alcançar essas metas. E, logicamente, as pessoas que não se adaptarem a essa nova cultura que vai sendo implementada gradativamente no Botafogo, vai ser carta fora do baralho. É assim que funciona no mundo corporativo. Ou você se adapta, ou você tá fora. Não tem meio termo, na verdade. É um ou outro. E o Jorge Braga está muito ciente em relação a isso. Isso vale para todo mundo que trabalha no clube. Mudança de cultura gera atrito, gera ruído. Mas nesse momento, a cultura que o Jorge Braga está buscando implementar no Botafogo é uma cultura que gera, com toda certeza, melhores resultados.
Mas eu quero saber de você, Fogão, o que você pensa a respeito desse começo de trabalho do Jorge Braga, esses primeiros 6 meses do CEO e também desse começo de 24ª rodada. Sensacional, né? Esse começo de rodada pode ser uma rodada perfeita para o Botafogo. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito, chega logo mais aqui no Fala Fogão para a live de 8h15 e claro, acompanhe todos os vídeos. Compartilhe esse vídeo com outros torcedores, porque isso ajuda a trazer mais botafoguenses para essa resenha gloriosa. Eu aguardo vocês na live de logo mais aqui no Fala Fogão.